Outras paz? Amém, amém. Eu estou com a coroa de rei e eu ando com o meu próprio trono. Brincadeira. Olha, Elô. Na verdade, eu queria fazer esse momento um momento mais tranquilo. Acho que a gente está um tanto quanto acelerado, ansioso, preocupado, né? E não é para ser diferente diante de tudo que aconteceu ao longo desses dias, né? Mas pela graça do Senhor chegamos a esse último dia de retiro e eu comecei hoje pela manhã antes do culto matinal dizendo para vocês que mais uma vez o Senhor tinha respondido às nossas orações. Isso seria mais do que suficiente para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos engrandecê-lo e agradecê-lo. Afinal de contas, quem somos nós? Meros pecadores que buscam servir e fazer a vontade de Deus, que recebem da parte dele esse cuidado, né? E hoje pela manhã isso pôde se confirmar. Eu não sei quem já teve acesso, mas eu vou colocar para que vocês possam ter acesso, né, às informações dos nossos irmãos. O irmão Eliseu é a prova viva de que o nosso menino Mateus está bem, né? Afinal de contas, se não estivesse, ele não estaria longe, né? Não estaria aqui, né? Então está bem, está provavelmente à espera da alta que virá para a glória de Deus amanhã. E o Regi, né, também está bem, e esse foi o último boletim dado já agora no final da tarde. Gente, graças a Deus, a médica disse que o Reginaldo está bem, está melhorando bem. Só tem apresentado melhora, não teve piora nenhuma no quadro dele, só melhora. Aí ela disse que vai, a partir da manhã, o outro médico, que ainda é outro, aí vai avaliar para tentar tirar a sedação dele, mas ela disse que ele está bem. Está quase fora de risco já. Aí a sedação foi por causa das cirurgias, né? Que era muita cirurgia e tinha as encostas da virilha dele. Aí por isso que entubaram ele, mas disse que a partir da manhã elas vão começar a avaliar para tirar. Amém, glória a Deus, né? Ele foi submetido a 3 cirurgias e está sedado por conta disso, mas amanhã já tiraram a sedação para que ele possa recuperar-se, acordar-se, com a graça de Deus sair desse quadro, ir para a enfermaria e em breve também poder, assim, receber os cuidados à parte. Qual o tema do nosso retiro que a gente não recitou hoje? Atrair, cuidar e capacitar. Exato. 31. Amém, glória a Deus. Ontem eu tive que tomar uma decisão em frações de segundos, né? Quando subi para obter informações, foi ao momento da chegada do irmão Israel com mais informações, as informações foram chegando e a gente sem saber exatamente o que estava acontecendo. Já encontrei com a irmã Josi chorando, já encontrei logo em seguida no portão, em poucos minutos depois, com José Domingos vindo para buscar tanto a Williane quanto a família do Reginaldo, e aí acompanhei. E aí de lá não tinha muito contato, mas com quem eu poderia falar, eu ia falando e mandando alguns avisos e pedir para que os que estivessem lá na minha saída pudessem descer para cá e fazerem uma corrente de oração. E aí eu fiquei ao longo do dia de hoje pensando, e agora? Hoje à noite, como é que vai ser, né? Como é que eu vou pregar sobre... Porque o primeiro dia tinha sido sobre a cruz que atrai. E o segundo dia era para eu pregar sobre cuidado. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode falar sobre isso? E algumas vezes eu tenho dito para os irmãos, a gente é chamado para pregar a palavra. E outras vezes a gente é chamado para viver a palavra que a gente prega. Então, em determinado momento, o ir para lá foi mais importante para poder prestar esse cuidado. Aquelas ovelhas que estavam lá. Eu sei que os irmãos aqui estavam ansiosos, sem ter muitas informações, com informações desencontradas, preocupadas, mas eles lá estavam necessitados, obviamente, muito mais nas nossas orações, do nosso cuidado e daquilo que a gente poderia resolver ali administrativamente para os primeiros cuidados e para que a equipe médica pudesse fazer a parte dela. E então, de alguma maneira, hoje,
eu quero compartilhar o texto bíblico e conversar com vocês sobre esse cuidado pastoral. Porque o modelo para mim de cuidado pastoral é o modelo de Jesus Cristo. A gente pode buscar inúmeros outros nas Escrituras, inúmeros exemplos, inúmeras formas, mas eu creio que a melhor pode descrever, inspirar, motivar e fazer com que a gente deseje imitar seja o modelo de Jesus. E Jesus ele é bem explícito quanto a isso. Então eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 10, alguns versículos do mesmo. João 10. Eu sei que hoje ainda tem Holy Vibes, eu sei que hoje ainda tem o desfile dos personagens, eu sei que hoje ainda tem a apresentação da última prova da gincana que vai definir o resultado, não é isso, Maio? Quem acha que vai ser a equipe laranja que vai ganhar? Eita, mas tá fraco. Quem acha que vai ser a equipe azul que vai ganhar? Quem acha que... Eu vou dar outra chance. Quem acha que vai ser a equipe laranja que vai ganhar? Amém, amém. Quem acha que vai ser a equipe azul? Laranja? Azul? Azul? Laranja? Ah, essa laranja aí, rapaz. Oi? Roxa? Não tem roxa, não. Só no ano que vem. João 10, a partir do versículo de número 11. Do 11 até o 18. Diz assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e essa ordem eu recebi do meu Pai. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Deus, Nossa Senhora, nós queremos, ó Deus, meditar na Tua Palavra, para encontrarmos, ó Deus, lições preciosas para a nossa vida. Ajuda-nos, encoraja-nos, ilumina-nos, ó Deus, aquieta a nossa mente, aquieta, ó Deus, as nossas emoções, para que possamos ouvir tão somente a Tua voz, a Tua Palavra, e que Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar do final do texto para o início, tá? Então, os versículos 17 e 18 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Essa é justamente a conexão que esse texto faz com tudo que foi falado na primeira mensagem. Com tudo aquilo que foi falado a respeito da cruz de Cristo. Porque desde o início da sua missão, Jesus sabia que ela finalizaria na cruz. A cruz não é um desengano. A cruz não é um final errado. A cruz não é um caminho ruim pela qual as coisas desandaram. Eu sei que essa palavra está doída para nós, mas a cruz não é um acidente. A cruz sempre foi o destino de
de Jesus. Ele nasceu e viveu para morrer na cruz do Calvário. E ele está dizendo aqui isso muito antes de qualquer conjectura acerca da sua crucificação. Ele está dizendo isso numa conversa com os íntimos seus, com os seus discípulos. Está dizendo, olha, é por isso que o Pai me ama, porque eu tenho a minha vida, mas faço uso dessa vida para entregá-la por outros. Não só entregá-la, eu a entregarei e a retomarei de volta. Eu acho isso assim incrivelmente uma prova da divindade de Jesus. Porque, seu Bento, nenhum de nós pode dizer de si mesmo, olha, tal dia vocês vão passar lá em casa, eu estarei no caixão sendo velado para depois disso ser sepultado. Mas não se preocupem, porque também tal dia vocês podem passar lá no meu túmulo que ele estará vazio. Eu estarei vivo como nunca antes estive na minha vida. Só Jesus pode dizer isso. E o fato dele dizer isso nos dá 3 lições iniciais. Primeiro, Jesus se entregou voluntariamente. Jesus não foi forçado, Jesus não foi apreendido no sentido dele não ter escolha ou capacidade de libertar-se. Jesus se deu. Jesus se entregou. Nós vimos isso. A cruz foi o mecanismo, a maneira, o amor, a motivação. Jesus se deu voluntariamente. Em segundo lugar, Jesus se deu sacrificialmente. Jesus ele não se deu em parte. Jesus ele não se deu por pedaços. Jesus ele se deu por inteiro. Jesus literalmente teve que parar de viver por meio da morte na cruz para poder cumprir todos os pré-requisitos de Deus no que diz respeito à salvação de mim e de você e de cada um dos seres humanos pecadores que escolhem crer na pessoa de Jesus. Então Jesus ele se deu de forma sacrificial, mas Jesus também se deu de forma vicária, e essa não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia. Ela significa o quê? Um sacrifício substitutivo. Como funcionava o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? O irmão pecava contra Deus, o irmão pecava contra o outro, o irmão pecava contra alguém, e este irmão então pegava um animal sem defeito, de acordo com as suas possibilidades, aqueles mais pobres, pombos, aqueles mais abastados, cordeiros, mas o ideal era que fosse sem nenhum tipo de defeito. Apresentavam diante do sacerdote, o sacerdote recebia aquela oferta, imolava o animal, sacrificava o animal, aspergia o sangue daquele animal sobre o santuário e intercedia a Deus para que pudesse perdoar aquele pecado cometido. Sempre alguém era morto para que então houvesse o perdão de pecados. É por isso que o autor de Hebreus, na sua apologia ao sacrifício de Jesus, ele vai dizer: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou seja, Cristo precisou morrer derramando o seu sangue inocente, o seu sangue perfeito, para que eu e você pudéssemos ser perdoados das bobagens, das besteiras que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz constantemente. Então aquele sacrifício ali foi única e exclusivamente por nossos pecados, ou seja, no nosso lugar. E é por isso que ele pode ir iniciando o texto agora, no versículo 11, dizer: eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O modelo de cuidado do bom pastor é esse. E essas são as suas características. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor possui um amor extremo, um amor radical,
de fato, Jesus ele vai até a última gota de vida por cada um de nós. Ele expira, perde o último fôlego de vida que possui, por causa de mim, por causa de você, por causa de cada um de nós. É por isso que não há maior prova de amor do que aquela demonstrada na cruz do Calvário. Mas além disso, ele vai dizer que conhece as suas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O bom pastor conhece e sabe tudo a nosso respeito. Isso é incrível. Porque eu me conheço, vocês se conhecem. E a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa crescer, o que a gente precisa amadurecer, o que a gente precisa evoluir, que seja a palavra que você quiser utilizar. Mas Jesus sabe de tudo isso e mesmo assim Ele continua amando a mim e a você, dizendo, eu estou aqui e te conhecendo, eu ainda continuo pagando o mesmo preço para te ter comigo, para te ter perto de mim, para que você não se afaste de mim, para que você não se esqueça de mim, para que você não vá para caminhos tortuosos. Esse amor que atrai, este amor que cuida, este amor que capacita, este Jesus que é o bom pastor, faz tudo isso conhecendo todas as vezes que nós, com perdão da expressão, como uma mula, de cabeça torta, não quer seguir o caminho direito, não quer ir na direção que Ele aponta. Isso não é sobre ser alguém que não tem escolha própria, não. Isso é sobre ser alguém que usa a sua mente, que usa o seu coração, que usa tudo aquilo que tem para viver a melhor vida que é possível. Porque a melhor vida só é possível quando se vive com Deus. Quando se vive com Deus. Vida feliz sem Deus é ilusão. São momentos, são pedaços, são recortes de alegrias que nunca serão plenas, que nunca serão completas, que nunca nos preencherão por toda a vida. Ele também continua dizendo que dá vida por nós e que protege cada um de nós. Mas abaixo, numa parte do texto que a gente não leu, lá no versículo 28, ele diz assim, eu lhes dou vida eterna, e elas, no caso as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém também pode as arrebatar da minha mão. Então esse bom pastor dá a vida, esse bom pastor protege, e esse bom pastor não deixa que ninguém possa arrancar-nos da mão de Deus. Então, que lições a gente pode aprender nesse texto? A primeira, tá? Nós só podemos dizer que seguimos a Jesus se ouvirmos a sua voz. Ele diz no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Mas a parte final do versículo diz assim, e elas me conhecem. As ovelhas são conhecidas pelo bom pastor, mas as ovelhas também conhecem o bom pastor. Se vocês prestarem atenção na leitura desse texto, Jesus ele apresenta aqui 3 personagens distintos. Tem o bom pastor, que ele se auto-intitula, eu sou o bom pastor. Tem, em algumas versões, alguém que ele chama de assalariado, mas que também, dependendo da versão, pode ser chamado de mercenário. E tem as próprias ovelhas. E aí ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu cuido delas, eu as protejo, elas jamais serão arrebatadas da minha mão. Mas ele diz também das ovelhas, elas me ouvem, elas me conhecem e elas me seguem. E elas não seguem os ladrões, elas não seguem aqueles que tentam tirá-las de mim. Por quê? Porque elas não ouvem a sua voz, ou não conhecem a sua voz. Então a grande questão que a gente precisa atentar aqui é,
Na vida real, no dia a dia, quem tem nos pastoreado? Jesus ou o mundo? Quando eu digo mundo, tudo o que há nele. Os irmãos sabem que quando a Bíblia fala de mundo, ela fala do mundo cosmos, ou seja, os planetas, o universo. Ela fala do mundo humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, a humanidade de tal maneira. Mas ela também fala de mundo como um sistema maligno, regido por Satanás, do qual o próprio Senhor vai dizer que é o príncipe deste mundo. Ou seja, tudo aquilo que representa o mal, tudo aquilo que representa o pecado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é neste mundo que eu estou me referindo. Estamos ouvindo a voz de Jesus ou a voz do mundo. O irmão Mário falou pela manhã que dentre as muitas coisas que ele gostava no retiro quando era mais jovem, era que no retiro o tempo de comunhão dele era aumentado de forma exponencial. E aí quando chegava na quarta-feira em casa, isso ia diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Porque as coisas do mundo iam chegando. Isso não é realidade para ele, isso é realidade para qualquer cristão. Quando estamos perto uns dos outros, quando estamos juntos uns dos outros, acordando, tomando café, dividindo refeição, estando aqui 2 cultos por dia. Quantos de nós não aparece 2 vezes no domingo na igreja? Escolhe um. Ou vamos de manhã, ou vamos de noite. Ou não vamos nesse e vamos só daqui a 15 dias no próximo. Mas todos os dias você está na empresa, todos os dias você está na escola, todos os dias você está na faculdade, porque afinal de contas faz parte de quem você é como cidadão, como pessoa. O seu trabalho, sua escola, sua tarefa, a sua atividade. Mas o inimigo não quer nem saber se isso é um papel social ou se é apenas algo que você faz para sobreviver. Ele usa também dessas coisas e desses ambientes para influenciar o seu coração. Porque lá vai ter um coleguinha na escola que vai te influenciar a desobedecer a Deus. Porque lá vai ter um colega de trabalho no seu ambiente profissional que vai testar o fruto do Espírito Santo na sua vida, chamado domínio próprio, paciência, a sua capacidade de perdoar. Porque lá na sua faculdade, um professor com titulação de doutor ou mestre vai questionar a sua fé e dizer: olha, fé é algo infantil, é uma bengala para gente fraca, não é coisa para quem usa o pensamento, a razão, a filosofia ou a ciência. E aí você, desabastecido, sem comunhão com Deus, com a igreja, com a palavra, com o Senhor, com o Espírito Santo, pode muito bem dar ouvidos a isso. E com o passar do tempo, cada vez mais deixar de ser pastoreado por Jesus para ser pastoreado pelas coisas que vão influenciando a sua vida. É o filme atual, é a série atual, é o dorama atual, é a música atual, é o festival atual, é o campeonato atual, é o curso atual, é o trabalho atual, é sempre as coisas que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Entretenimento vazio que te faz dar gargalhadas olhando para a tela do celular, mas que não te fazem ter alegria verdadeira quando você bloqueia aquela tela. Porque bloqueou, acabou o vídeo, já era. Você fecha a cara, você não tem motivo para sorrir, e se esquece daquilo que Paulo diz, que a nossa alegria deve estar onde? Em Cristo Jesus somente. Então a grande pergunta que a gente precisa responder a nós mesmos é: na vida real e no dia a dia, será qual a voz que temos ouvido? Ou por quem temos sido pastoreados? Porque o texto é bem claro ao dizer que Jesus é o bom pastor, que os mercenários só cuidam das ovelhas por conta do salário e não se importam verdadeiramente com elas. Diante da ameaça do lobo, diante da ameaça de ataque, eles saem, eles se escondem e eles deixam a ovelha lá para ser atingida pelo mal.
E ele também é bem claro ao dizer que somos ovelhas. E como ovelhas, precisamos que Jesus nos conduza. O irmão Marcelo, pela manhã, na sua palavra, ontem, disse que até mesmo nos animais a gente percebe o senso de comunhão, de andarem juntos. Mas nenhum deles, por mais junto que esteja, sabe exatamente para onde ir. Precisa que alguém os guie. Precisa de alguém para apontar o caminho, para apontar a direção. No meu tempo, no tempo em que eu estava mais ligado às coisas do campo, os vaqueiros iam a cavalo, a mula. Hoje eu vi que na gincana das crianças teve uma dúvida sobre burro, sobre jumento, e alguém disse a mesma coisa. Ainda bem que eu não estava aqui, porque não é. São dois animais diferentes, bem diferentes. Bem diferentes. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas são bem diferentes. Então, o ideal é que sempre tenha alguém para conduzir o rebanho. E quem melhor do que o próprio Jesus para conduzir as nossas vidas? Porque, afinal de contas, o que Jesus diz de si mesmo? Ele diz, eu sou o caminho. O que mais? Completem. Amém. Não tem erro. Sabe? Se Jesus é o caminho, eu costumava dizer que todas as outras coisas eram atalhos. Mas um dia eu ouvi alguém falando, se Jesus é o caminho, todas as outras alternativas são descaminhos. Ou seja, são caminhos errados. São caminhos que me levam para longe do meu destino. Conversando semana atrasada com o Calil, e ele sempre está pregando na igreja dele, né? E o Calil tem uma mente assim privilegiada. Ele pensa em 20 mil assuntos por segundo e sabe muito de todos eles. E a gente, para conversar, precisa sempre estar com o freio de mão puxado, porque a gente, da mente comum, falta não compreender a velocidade de raciocínio dele. E aí ele compartilhando comigo a ideia de sermão e tudo mais, e a gente pensando sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, pesquisando sobre isso, a gente descobriu o quê? Naquele protótipo do Templo de Salomão, que foi dado pelo próprio Deus a Moisés para ser construído no deserto, que se chamava Tabernáculo. Os irmãos lembram? O povo estava no deserto, recém-saído do Egito, com mão forte, retirado por meio de quantas pragas, Isaac? Lembrou? Isaac? Quantas pragas do Egito? 10. Aí, salva de palmas para Isaac. 10 pragas, Isaac, isso, glória a Deus. Né? Próxima gincana ele nunca mais vai errar isso. Né? Então, por meio das 10 pragas do Egito, só para vocês acordarem também. Brincadeira. Mas por meio das 10 pragas, libertos, em meio ao deserto, o Senhor começa a preparar aquele povo. E o Senhor então começa a dizer para aquele povo no livro de Êxodo e no livro de Levítico o seguinte, olha, vocês precisam ser santos porque eu sou santo. E aí ele começa a colocar a maneira como aquele povo ia adorá-lo. Ele diz, olha Moisés, vocês vão construir um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ter pelo menos 3 espaços distintos. O espaço comum, o lugar chamado santo, e um espaço mais interno ainda chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrava apenas uma vez por ano para oferecer a oferta de expiação pelos seus pecados e pelos pecados de toda a nação. E aí descobrimos ali que para cada acesso de um dos lugares para outros haviam portas. E aquelas portas, simbolicamente, o povo de Israel dava nomes. A primeira porta era a porta do caminho. A segunda porta era a porta da verdade. E a terceira porta era a porta da vida. Então, quando Jesus faz essa afirmação, ele não faz por acaso. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida,
Ele está dizendo, olha, aquela figura lá do Antigo Testamento, do tabernáculo, que deixavam vocês mais perto de Deus, sou eu agora. E eu sou este meio que possibilita vocês a se aproximarem verdadeiramente de Deus. E é isso, e por isso, que a gente precisa ser ovelha verdadeira de Jesus. Ouvir a voz de Jesus, ser conduzido por Jesus. Porque sem eles, sem ser conduzido por ele, irmãos, eu não posso aqui mentir, nem como devocional do Mairo, alisar corações. Sem ele, nós estamos perdidos. Sem ele, nós ficamos sem direção. E sem ele, nós não temos vida. Nós existimos, mas não temos vida. Não temos vida. Então a gente precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque se não seguirmos a Jesus, quem vai conduzir a nossa vida? O texto fala sobre ladrões. O texto fala sobre pessoas que adentram ao aprisco para roubar as ovelhas. Se assim elas permitirem, se assim o mercenário, o assalariado, deixar. Se a nossa vida então não for conduzida por Jesus, a gente vai ser conduzido pelo ladrão, para aquele que nos quer mal, para aquele cuja única missão os irmãos conhecem, matar, roubar e destruir. Destruir. Percebam que a vida sem Jesus é uma vida cujo fim, geralmente é esse: destruição, de morte, de finalidade apenas existencial, sem vida eterna, sem existência por completo. Mas Jesus também diz que nós devemos segui-lo por conta do cuidado, do relacionamento e de tudo aquilo que a gente pode desfrutar da parte de Jesus. E o que nós podemos desfrutar da parte de Jesus se resume a duas coisas: vida abundante e segurança. Vida abundante e segurança. E para explicar esse ponto e consequentemente avançar para a minha conclusão, eu quero ler um texto com vocês de uma maneira diferente. E é um desafio para mim fazer isso. O Caramelo está tendo sua participação. Vamos lá, no Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23? Sim. Vamos abrir, só por um desencargo de consciência, para usarmos as nossas Bíblias aí também. Tem uns que molharam ontem na chuva, gente. Eu não sei se vai ter recuperação alguns. Salmo 23. Não estranhe a minha versão é NVI, tá? Salmo 23. Antes de lermos esse salmo, nós sabemos o que sobre esse salmo? Nós sabemos que ele é um salmo de Davi. Nós sabemos que esse salmo fala muito daquilo que foi a própria experiência de Davi enquanto pessoa. Alguns vão dizer que este salmo ele foi composto na idade em que Davi ainda não tinha se tornado um rei, ou que estava ali provavelmente meditando ao iniciar o seu reinado sobre a sua vida antes disso. Ou seja, a sua vida no tempo de pastor, a sua vida no tempo de cuidador de ovelhas. E aí ele faz essa perfeita analogia em relação à maneira como o Senhor é esse bom pastor. Só que, como eu disse, eu queria ler com vocês esse salmo sobre uma outra ótica. Eu queria que a gente pudesse ler esse salmo não sobre a ótica do pastor cuidador, que é o que geralmente a gente faz, mas sobre a ótica das ovelhas, que somos nós, recebendo o cuidado da parte de Deus. Então vamos tentar fazer essa leitura aqui. Não vai ser heresia, não se preocupe. Eu só quero que os irmãos leiam do ponto de vista de uma ovelha. Então o começo do texto, muito conhecido, diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou a versão mais conhecida: nada me faltará. Eu vou continuar. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Glória a Deus. Quais são os destaques aqui do Senhor para nós? Em primeiro lugar, ele começa dizendo que nós não teremos falta de absolutamente nada. E eu gosto muito mais dessa versão aqui do que da versão mais conhecida, nada me faltará. Porque eu acho que mesmo dizendo nada me faltará, ainda falta ela explicar alguma coisa. E aqui não, ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Como é mais tudo aquilo que passar de Jesus, já não é sobre Jesus, já não é sobre bênção, já não é para nós. Porque Jesus Cristo basta. Porque o Senhor basta. Irmãos, nós com o Senhor já somos maioria sobre qualquer tipo de provação, problema ou situação adversa que vier sobre a nossa vida. Sabe, o que nós estamos vivendo, literalmente experimentando desde ontem na vida de Mateus e de Reginaldo, é isso. Não há ninguém que passasse ali. Inclusive as imagens, esses irmãos depois vão poder ver, já está enquanto isso, que observassem os dois veículos, que pudessem dizer assim, não, aqui não houve óbito. Ninguém olhava para ali e dizia, não. Aí o que as pessoas dizem? É sorte, foi isso, foi aquilo. Mas nós sabemos que na nossa vida é o Senhor quem faz tudo acontecer. Então é Ele quem conduz a nossa vida por completo. O Senhor é o meu pastor, aquele que cuida de mim, eu ouço a sua voz, com Ele tenho intimidade, consequentemente de nada terei falta. Aí ele vai descrever isso aqui, e ele começa dizendo, olha, não faltará na minha vida o quê? A partir do versículo 2 ele diz, não faltará descanso e não faltará refrigério. Porque é isso que ele diz, olha, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Não faltará descanso e não faltará refrigério. Mas também não faltará direção. Porque ele diz, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos dá descanso, o Senhor nos dá refrigério, o Senhor nos dá direção. Mas o Senhor também nos dá proteção. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ninguém deseja passar por esse dia. Ninguém deseja passar por este momento, mas é exatamente aqui, nesses momentos, que o amor do Senhor se prova para conosco e para com os nossos. Irmãos, ninguém precisa de cura, a menos que esteja doente. Ninguém precisa de consolo, a menos que esteja triste. Ninguém precisa de saúde, a menos que esteja doente. Ninguém precisa de intenso cuidado da parte do Senhor, a menos que esteja passando por algo extremamente difícil. E essa é uma verdade que precisa reconfortar os nossos corações. Porque nessas horas, nós não temos um pastor que nos abandona. Amém? Amém. Nós temos um Senhor que está conosco. O Senhor que está conosco. Todos nós já passamos por um momento em que as pessoas não nos acompanharam no nosso sofrimento. O socorro pelo qual gritamos não chegou tão rápido.
mas o Senhor ali estava. O Senhor ali estava e o Senhor providenciou tudo que precisávamos. Tudo que precisávamos. Porque existem momentos, irmãos, em que o celular está sem sinal, a pessoa que mais confiamos para nos socorrer não está perto de nós, e é só nós e o Senhor. É só nós e Deus, e é Ele quem vai nos socorrer. Mas além de descanso, além de refrigério, além de proteção, o Senhor também nos dá unção. Ele diz: prepara, no versículo 5, um banquete para mim à vista dos meus inimigos, me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso não é uma mesa de vingança, isso é uma mesa de serviço. Geralmente eu já vi muitas pregações aqui em que, olha, os meus inimigos me verão triunfar. Não tem nada a ver sobre o triunfo para que os inimigos vejam você triunfando. Mas tem a ver com alguém que é escolhido por Deus para servir, talvez aos próprios inimigos, ou fazer desses inimigos amigos, família, gente da parte de Deus. Porque é isso que o Senhor faz, irmãos. O que é dito sobre o Senhor no seu último momento com os discípulos? A gente leu esse texto no último domingo, quando estávamos celebrando a ceia. O apóstolo Paulo vai dizer: pois eu vos ensino aquilo que recebi. O Senhor Deus, ao estar com seus discípulos, tomou o pão, o partiu e deu graças a Deus. Os irmãos se lembram quem era que estava na última ceia com Jesus? Quem eram, de uma maneira geral? Os 12 discípulos. E dentro do grupo dos 12 havia quem? Judas, o traidor. Tinha dois Judas. Tinha o Judas, que a gente pode dizer o outro, inclusive tem uma banda de rock, José, com esse nome, né, que é do Valtão, ex-oficina G3, né? E tem o Judas Iscariotes, que é o famoso traíra. Só que Jesus, seu Bento, não fez diferença ali. Ele tomou o pão, partiu e repartiu entre todos. Inclusive, Judas foi honrado, porque recebeu o pão da própria mão de Jesus e colocou diretamente na sua boca. E aí João 13, que vai narrar esse momento da última ceia, vai dizer: tendo comido do pão, o diabo adentrou na vida dele e ele saiu para trair Jesus. Vai combinar o preço pelo qual ele entregaria Jesus e a maneira como ele faria isso. Então percebam que nem todo mundo que senta na mesma mesa ao seu lado está de fato do seu lado. Mas nem por isso deve ser por você maltratado. Porque talvez seja você a pessoa responsável por trazer àquela pessoa a visão, a percepção de que ela precisa agir de maneira diferente. Nós não podemos mudar a nossa natureza por conta das coisas que as pessoas dizem de nós, ou das coisas que as pessoas planejam contra nós. Se elas estão nos planejando, pensando e maquinando ódio contra nós, nós precisamos continuar devolvendo amor, devolvendo partilha, devolvendo graça, devolvendo comunhão. Porque no final, o Jesus que morreu ressuscitou, mas o Judas que traiu morreu para se perder eternamente. Então a gente não pode colocar em risco a nossa vida por conta desses. E nesse caso aqui, o Senhor é quem nos unge a cabeça para que nós estejamos sendo cuidados por Ele diante dessa mesa repleta de inimigos, como o salmista vai lembrar. Mas ele também diz: a bondade e a fidelidade, em alguns casos e versões, a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aqui ele fala sobre duas coisas: não nos faltará aceitação e não nos faltará presença eterna do Senhor. Então olha quantos benefícios as ovelhas do Senhor verdadeiras recebem desse Senhor. De nada terão falta: descanso, refrigério,
direção, proteção, unção, aceitação, intimidade e presença na casa do Pai. Davi sabia disso e sabia que, independentemente da situação da sua vida, o Senhor estaria com ele todos os dias, em todo o tempo, porque o Senhor é quem cuidava dele. Jesus é o nosso modelo de verdadeiro cuidado. Cuidado com os outros, cuidado consigo mesmo, cuidado com as coisas de Deus. Nós somos atraídos por este amor, atraídos por esta cruz, para podermos cuidarmos uns dos outros. Mas de todo o coração, de forma sincera, e se for preciso até mesmo de forma sacrificial. Porque ontem, literalmente, as 99 precisavam ficar aqui. Ou no caso, 98, tinha 2 que estavam precisando mais de mim lá. Porque a minha família não soube nem para onde era que eu ia, que não teve tempo de avisar. Porque as ovelhas estavam precisando de cuidado lá. E existem momentos, irmãos, em que o nosso senso de cuidados pelos outros deve sobrepor qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Como a Maria, que cuida do pai dela para ele não ficar com sede. Mas é isso. Dos pequenos aos grandes, dos mínimos aos máximos, daquilo que não me custa nada, mas daquilo que vai me custar muito. Porque às vezes a gente é muito ótimo, para chamar a atenção de vocês, em fazer cuidados mínimos. Como aqui comentamos também no estudo do irmão Marcelo. Botarmos aquele legalzinho na mensagem de positivo. Botarmos a mãozinha no pedido de oração. De não nos movermos muito, ou às vezes quase nada. De não fazermos força e vermos ali aquele cabo de guerra sendo perdido, podendo ser um colaborador, ser alguém que está puxando também o cabo. A igreja do Senhor é muito, mas muito bem mais cuidada quando todos aprendem a se cuidar e a se cuidarem de forma mútua. Tiago usa isso como exemplo da oração. Ele diz: vocês oram muito, mas não são respondidos por Deus. Por quê? Porque oram sempre para os vossos próprios deleites, os vossos próprios desejos e satisfação do coração de vocês. Se vocês orassem mais uns pelos outros, a resposta viria. Se a dor daquela mãe que não tem um filho na igreja doesse também no meu coração, como dói no coração dela, talvez eu orasse mais. Se a dor daquela esposa que ainda não tem um marido na igreja doesse no coração dela tanto quanto dói, quer dizer, doesse no meu coração tanto quanto dói no dela, talvez eu ajudasse mais na oração. Se a dor daquele pai que costumeiramente compartilha do desejo dele de ver os seus filhos que foram criados no caminho de Deus, mas que chegou a adolescência, que chegou aquilo que eu estava falando no começo, as influências de escola, as influências de faculdade, as influências de colegas de fora de igreja, e os fizeram conhecer as coisas do mundo, e gostarem das coisas do mundo, e se afastarem dos caminhos do Senhor, e não quiserem mais pisar na igreja, doesse no coração nosso, como dói no coração daquele pai, daquela mãe que vai para a igreja com saudade do tempo que podia levar os filhos, a gente ajudasse mais aquele irmão e aquela irmã em oração. Talvez se aquela dificuldade daquele idoso, que enquanto tinha forças, conseguiria ir sozinho para o templo, condoêssemos, causasse em nós empatia, nós volta e meia passaríamos pela casa dele e o levaríamos para a celebração, quando possível. Talvez se aquela jovem, às vezes até alvo de piada, de brincadeira,
Porque vê as suas colegas namorando, noivando, casando e ela está ali sozinha. Se aquela situação dela comovesse também o meu coração, eu já teria sido alguém que teria dobrado os meus joelhos na minha casa e orado para que Deus pudesse mover o que fosse preciso para trazer um homem de Deus para a vida dela. Talvez se a família pastoral, na sua correria, no seu dia a dia, pudesse de alguma maneira tocar o coração de vocês, vocês se lembrariam de orar por nós, não só no templo, não só no retiro, ou não só quando alguém na igreja pede, mas orariam de forma constante nos vossos lares, nas vossas casas, em tudo. É preciso dizer que os nossos irmãos que passaram por este acidente de ontem serão e terão que ser alvo das nossas orações, e não só eles, a família deles. Pela manhã eu disse que o Senhor possa usar isso para mostrar mais uma vez a sua glória, especialmente ali no seio da família do nosso irmão Reginaldo, cuja maior parte não está conosco na igreja, não é temente ao Senhor daquilo que a gente precisa e sabe que precisa ser. Talvez se as nossas individualidades fossem colocadas um pouquinho de lado e a gente vivesse de fato a vida do outro, sentisse a dor do outro, fosse movido pelo que move o outro, nós não precisaríamos estar relembrando o texto de Tiago, de que orações individualistas nem sempre são respondidas, nem sempre são um Deus abençoado. É preciso cuidar uns dos outros, é preciso sacrificar-se pelos outros, mas é preciso, sobretudo, sermos ovelhas do verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo. Eu peguei sentado porque eu queria agora que pudesse ficar de pé. Somente aqueles que entenderam isso. Entenderam a necessidade que nós temos de um pastor. Eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Estou falando do bom pastor. Eu estou falando daquele que não diz, mas daquele que fez. Daquele que não disse que faria, mas daquele que se deu. Mas daquele que se deu não para ser vencido pela morte, mas que venceu a morte pelo poder da sua ressurreição. Daquele que está à destra de Deus neste momento, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. E daquele que disse, eu hei de voltar para buscar todas as minhas ovelhas. Se você entende isso, se você de fato tem a Jesus como Senhor, como o pastor da sua vida, quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você. Porque essas ovelhas precisam cada vez mais do cuidado do Senhor. Essas ovelhas precisam cada vez mais reconhecer o Senhor sobre as suas vidas. E essas ovelhas, que somos nós, precisam viver segundo a vontade desse pastor. Senhor, é Deus com este sinal que nós, ó Deus, na Tua presença, queremos, ó Deus, dizer, o Senhor e só o Senhor é o nosso pastor. Sabemos, ó Deus, que nada nos falta, que nada nos faltará, ó Deus. Que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou que em qualquer que seja a situação das nossas vidas, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é presente, a Tua voz, ó Deus, está no nosso coração e na nossa consciência. Faz-nos, ó Deus, perceber isso, Pai. Não nos permita de forma alguma trocar-te, ó Deus, por nada que este mundo tenha a nos oferecer. Pai, que os poderes deste mundo, que as mágicas desse mundo, que, ó Deus, tudo que esse mundo tem, ó Deus, para oferecer, não significa nada diante de nós. A fama, o dinheiro, o sucesso, ó Deus, nada disso ao final importa. Tudo isso é extremamente perecível.
Mas se tem algo que é imperecível, incorruptível, Deus, inigualável, é a vida que o Senhor tem para nós. Pois essa vida é garantida pelo Senhor. Essa vida é aquela, ó Deus, que a morte não pôde deter e que ressuscitou para viver eternamente. É esta vida que o Senhor prometeu a cada uma das tuas ovelhas. Não nos deixe, ó Deus, ser arrebatado das tuas mãos. Não permita que a nossa família, Pai, os filhos que criamos para a glória do teu nome, sejam, ó Deus, arrebatados das tuas mãos. Traga-os de volta, ó Deus. Faz-os, ó Deus, voltar, ó Deus, para os teus caminhos. Que aqueles, ó Deus, que não estão aqui, ó Deus, e por isso os pais, as mães, ó Deus, muitas vezes choram e vão às lágrimas, possam ser tocados aonde estiverem agora pelo teu Santo Espírito, para que se arrependam em nome de Jesus e voltem aos teus caminhos. Que aqueles, ó Deus, que precisam consertar-se com o Senhor, aproveitem este momento agora, Deus, para que possam se consertar. Pois tu és o bom pastor, aquele que olha para as feridas que nós mesmos nos causamos, diz: não se preocupe, eu cuidarei de ti. Eu curarei a tua ferida, sararei o teu coração e transformarei a tua vida. Tudo aquilo que você fez será como coisas velhas, e as coisas velhas vão passar, novas coisas serão feitas, porque eu sou o teu Senhor e o teu pastor. Que sejamos estas ovelhas obedientes à tua voz. Que nosso coração seja sensível à tua direção e à tua vontade. Que o Senhor seja soberano sobre tudo e sobre todos. Restaura-nos a vida, restaura-nos a alegria da salvação, restaura-nos a gratidão no nosso coração, restaura-nos, ó Deus, a beleza da comunhão, restaura-nos, ó Deus, por completo, para que assim sejamos, ó Deus, ovelhas benditas, abençoadas pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu rebanho, aquelas que o Senhor voltará para buscar. Abençoe a tua igreja, os que estão aqui, os que estão em Balsas, ó Deus, os que estão no leito do hospital, visita-os, ó Deus, continua derramando da tua cura e do teu poder, pois o Senhor e só o Senhor é quem vai, ó Deus, recuperá-los completamente. Sustenta os teus filhos, sustenta a família dos teus filhos, abençoe em todas as suas necessidades, levanta-nos para estarmos ali também, ajudando no que for preciso e necessário, para a glória do teu nome, para que aqui ou em qualquer outro lugar estejamos depois, celebrando a vida e o milagre que o Senhor derrama sobre o teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo mais que ainda temos para viver, para experimentar e para nos alegrarmos na tua presença. Pois essa é a nossa gratidão e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Nós vamos passar para o segundo momento. E antes de iniciarmos os preparativos e tudo mais, eu quero manifestar a minha gratidão, irmãos. Eu já fiz isso pessoalmente. A irmão Oswaldo, a sua família, hoje ele me comunicou ao sair à tarde que tinha um compromisso, né? Já amanhã cedo, então ele não viria para o culto da noite por conta desse deslocamento que ele teria que fazer, mas já fiz um agradecimento em nome de todos vocês a ele mais uma vez por ter nos cedido esse espaço, mas eu quero agradecer também inúmeras pessoas. Irmãos, nosso retiro, como nós temos dito, está cada vez maior, está cada vez melhor, está cada vez mais estruturado, e isso não seria possível sem essa última palavrinha aqui, ó. Capacitar, capacitação. Sabe? São pessoas treinando pessoas. São pessoas ensinando pessoas. Então, cada nova pessoa que entra e que contribui na cozinha, cada nova pessoa que nos ajuda a buscar um galão de água, cada nova pessoa que ajuda o Maraniane numa brincadeira da gincana, que ajudam na cantina, que ajudam em qualquer coisa que se faz necessário aqui, desde o instalar das tendas, ao colocar as lâmpadas, ao subir cadeira, descer cadeira, qualquer coisa, irmãos, essa pessoa está contribuindo para algo que vai além de nós mesmos, que é para o reino de Deus, porque ao final de contas, tudo isso aqui não é para mim.
não é apenas para vocês, a gente usufrui, mas isso aqui é para a glória de Deus. O nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso suor não é para nós mesmos, mas é para a glória de Deus. Por isso a nossa palavra é a palavra de gratidão, a palavra de agradecimento. Isso não é sobre certificado, isso não é sobre oferta, isso não é sobre pagamento, porque não temos como pagar. Mas isso é sobre compreender que somos servos capacitados e chamados pelo Senhor para servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, e cada vez mais precisamos de pessoas juntas, nos ajudando, sendo capacitadas, aprendendo e podendo servir a glória de Deus. Então, muito obrigado de verdade a cada um de vocês que se envolveu, a cada um de vocês que participou das inúmeras comissões, que participaram das reuniões da igreja, que participaram aqui durante todos esses dias, que vão participar ainda nos ajudando a desmontar tudo isso aqui, limpar a chácara amanhã, para devolver a chácara limpa para os donos, porque é isso. É isso. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Nós cremos que o Senhor, o próprio Senhor, é quem também vai recompensar cada um de vocês, com aprendizado, com vida, com gratidão, mas sobretudo com bênçãos sem fim. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para descer. Amém. Glória a Deus. Alexandra, Mário.